Irmãos, gostaria de pedir atenção um pouquinho dos queridos. A Thelma vai estar fazendo o prelúdio e eu gostaria de pedir para que os irmãos nesse momento estivessem intercedendo pela vida do pai do evangelista Paulo, do Paulinho, o seu Laurindo, que nesta tarde ele não passou muito bem. Ele está internado na Santa Casa, né, Paulinho? Está sob observação dos médicos, né? Não se sabe ainda ao certo o que aconteceu, estão fechando o quadro clínico dele, mas que carece das nossas orações. Então, durante esse prelúdio, gostaria que você estivesse intercedendo pela vida do seu Laurindo. Aproveite já a ocasião também para se colocar diante do Senhor e agradecer a oportunidade de estar aqui na casa dele, né? Peça para que o Senhor fale ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus continue regendo o seu coração, seus sentimentos, para que nós possamos estar aproveitando ao máximo esse momento de culto que o Senhor está nos proporcionando. Então, nesse momento, ore, peça ao Senhor. A Thelma vai estar fazendo um prelúdio ali um pouquinho baixo, para que você também possa estar tendo essa oportunidade de oração diante de Deus. Mais uma vez, gostaria de saudar a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de pedir a sua atenção nesta noite para que você possa mais uma vez estar elevando a Deus os seus pedidos, suas orações, mas também nós estamos aqui para adorá-lo. Esse é o maior propósito que nós temos da nossa vida, é de adorarmos ao nosso Criador, de adorarmos ao nosso Deus e nos alegrarmos em todas as circunstâncias o qual Ele tem nos colocado diariamente. Gostaria de pedir para que os irmãos se coloquem em pé nesse momento e abra sua Bíblia no Salmo de número 122. É um salmo muito propício, principalmente diante da realidade dos dias o qual nós estamos vivendo, principalmente diante da realidade o qual a igreja Filadélfia se encontra, na verdade, nesses dias, né? E é tão bom nós podermos nos alegrar diante do Senhor, principalmente diante de todas as coisas o qual Ele tem feito pelas nossas vidas. Vamos colocar em pé. Gostaria de convidar a igreja para que esteja orando junto comigo os 9 versículos, todos juntos, numa só voz. Salmo de número 122. Vamos lá? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti.
Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Aleluia por isso. Aleluia, porque nós estamos alegres de estarmos aqui na casa do Senhor. Gostaria que você nesse momento abaixe sua cabeça e mais uma vez estejamos orando ao nosso Deus. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, mais uma vez nós somos gratos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós e tem cuidado, ó Deus, de toda a tua igreja, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na tua casa hoje e todos juntos, ó Deus, nós podemos louvar e glorificar o teu santo nome. Obrigado, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos alegrado e tem cuidado dos nossos corações, tem cuidado dos nossos sentimentos, ó Deus. Agradeço, ó Pai, em especial por cada vida que está presente aqui hoje, por cada visitante, ó Deus, por cada irmão, ó Pai, que se dirigiu a esta casa de oração, para que todos juntos, numa só voz, possamos louvar ao Senhor e agradecer pelas milhares de maravilhas, ó Deus, que o Senhor tem feito para as nossas vidas. Fica conosco nessa noite, ó Deus, que o Teu Espírito Santo tem toda a liberdade nesta noite de falar ao nosso coração e estar junto conosco, pois é no nome do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Ainda em pé, gostaria de convidar a igreja para que juntos possamos estar louvando ao nosso Senhor com o hino de número 230. Hino de número 230. A igreja pode se assentar. Não estamos chegando no Natal, fiquem tranquilos. Hino é de Natal, mas o Natal ele deve ser comemorado todos os dias em nossa vida. O nascimento do nosso Senhor, né, e a sua ressurreição também tem que ser comemorada todos os dias, pois o Senhor está vivo conosco. Gostaria de convidar a igreja mais uma vez para que todos possamos estar louvando ao nosso Senhor com hinos e cânticos de adoração ao nosso Deus. Gostaria de convidar o nosso conjunto que esteja à frente nesse momento e possa estar nos conduzindo ao nosso Senhor.
Boa noite, igreja. Amém. Irmãos, vamos colocar de pé e podendo iniciar o nosso culto, adorando o nosso Deus, declarando que Ele é a luz do mundo, que veio ainda assim, grande humildade, se fez presente no nosso meio. Vamos adorar a Deus com esse cântico. Toda igreja, bem forte. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Só as vozes, bem forte. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Ainda assim adorando o Cordeiro que deu sua vida por nós, eu até brinco muito com as meninas aqui do louvor que eu gosto de escutar, que eu quero que a minha voz seja a que menos se sobressaia aqui, e é o mesmo que eu digo para os irmãos. As nossas vozes aqui são apenas instrumentos para guiá-los, mas queremos que os irmãos cantem com a maior força possível, a maior vontade possível para o nosso Deus. Adoramos o Cordeiro. Adoramos o Cordeiro, adoramos
o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei, com nossas mãos levantadas, rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas, nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Bem forte. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei, com nossas mãos levantadas, rendemos louvor, com nossas mãos levantadas, nos regozijamos, nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas, rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas, nos regozijamos. Nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Amém. Baixa a cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos declarar que amamos o nosso Rei, amamos aquele que deu sua vida por nós, e por isso adoramos o Cordeiro que assim nos entregou em nosso lugar. Agradecemos ao Senhor por tudo que tem nos feito e que o Senhor ainda há de fazer. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar? Queridos, abra a sua Bíblia mais uma vez na carta de Paulo aos Romanos. No seu capítulo 10, versículo 9, nós tivemos a oportunidade de ler esse verso hoje no período da manhã. Não nos esquecendo que nós estamos falando praticamente no mês de maio inteiro e a primeira semana de junho, nós vamos falar sobre o tema de família. Estamos trabalhando com o subtema de famílias que influenciam a sociedade. E nós usamos esse texto porque é um texto que realmente é um versículo, na verdade, que fala ao nosso coração e que faz com que nós possamos sempre estar nos voltando ao nosso Criador, ao Jesus Cristo, esse que nos salvou, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar. E o texto nos diz o seguinte, Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Que maravilha! Como é bom nós termos essa certeza que tudo aquilo que muitas vezes nos traz medo, até mesmo diante daquilo qual está relacionado com o nosso futuro, o Senhor vem e nos traz paz, tranquilidade, nos traz abundância em sossego, né, em afago, o qual nós podemos apenas ter no nosso Senhor.
E esse mesmo Cristo que nos salvou e que morreu por nós, pelos nossos pecados, quer também fazer com que nós possamos estar nos voltando a Ele e pedindo assim perdão pelos nossos pecados. Nós muitas vezes, se nós pararmos para pensar, nós nem imaginamos quantos pecados por dia nós cometemos, não é verdade? São muitos, e muitos deles nós praticamos, nem mesmo sabemos o que nós estamos fazendo. Então nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos coloca. E vamos aproveitar esse momento para que nós possamos estar nos voltando a Ele. E pedindo para que o Senhor possa estar redimindo assim a nossa vida. Para que Ele possa estar nos curando. Mas principalmente curando o nosso coração. Se tem sido falho, se os nossos sentimentos não têm agradado a Ele, nós temos essa oportunidade de pedir perdão. E assim ficarmos quites diante do Senhor. Abaixe sua cabeça nesse momento. Faça a sua oração. Vou estar pedindo para que o nosso irmão Igor, nesse momento, nos eleve a Deus, através de uma oração de contrição e perdão dos nossos pecados. Amém. Gostaria de convidar a tia Karina para que nesse momento acompanhe as nossas crianças para o momento de culto, que vai ser trabalhado junto com eles, dentro da linguagem específica para eles, que vai ser, com certeza, uma bênção. Enquanto a tia Karina sai com os nossos pequenos, gostaria de passar alguns recados para a igreja. Um deles a igreja já sabe o que eu vou falar, né? As fichas. As fichas, por favor.
Me ajudem com as fichas, meus queridos. Se você veio nesta noite, você não preencheu a sua ficha da membresia, por favor, misericórdia, preencha a ficha, meu querido. Preencha a ficha, pode deixar com qualquer um dos nossos diáconos lá no fundo. Se quiser deixar em cima da minha mesa ali, dentro da sala, deixa ali. Por favor, mas não vá embora hoje sem preencher essa fichinha. Por favor, me ajuda. Estou pedindo a ajuda dos irmãos. Por favor, me ajudem nessa questão. Vocês vão estar fazendo um grande bem para um homem muito ansioso. Então eu agradeço por isso, ok? Outra coisa, domingo que vem é o segundo domingo. Esse domingo eu não vou cometer a gafe, né, de pedir para que os irmãos tragam os dízimos e as ofertas no primeiro domingo. Né, o mês de maio eu fiz isso, né, acabei... Essa loucura de organização, né, gente? A gente fica meio doido com as datas e acabei cometendo a gafe, consagrando os dízimos antes da data, né? Mas não, agora mês de maio não, a gente vai fazer no dia certo. Então, no domingo que vem, tanto na escola dominical como no culto da noite, nós estaremos consagrando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Queridos, preparem seu coração. Dia 16 está chegando, o dia da nossa eleição, onde nós vamos estar ali, né, diante do Senhor, votando, né, elegendo diáconos e presbíteros, e vai ser no dia 16, conforme os irmãos já têm acompanhado as informações, vai acontecer no horário da nossa escola dominical, às 9 horas, e tenho certeza que vai ser uma bênção. Já estamos terminando de definir todos os detalhes, né, para que você possa estar aguçando um pouquinho a sua curiosidade diante de algumas coisas. Serão 5 diáconos eleitos, né, para que nós possamos estar trabalhando. Estamos definindo apenas o número de presbíteros, mas vai ser entre 3 e 4 presbíteros, ok? Orem por esse número, orem pela vida desses homens que serão levantados diante do Senhor, diante do ministério que o Senhor tem colocado nos seus corações, para que possa estar desenvolvendo o bom trabalho, a boa obra do nosso Senhor. Mas a alegria é muito grande, porque nós estamos organizando, nós estamos nos tornando igreja independente. É muito bom isso. Isso demorou 34 anos para a história da Filadélfia, mas é o tempo qual o Senhor reservou para que isso possa estar acontecendo. Glória a Deus por isso. E graças a Deus pela vida de cada um que está aqui, porque são vocês que têm feito essa história, são vocês que têm feito com que tudo isso possa estar acontecendo, para que esse sonho do Senhor, que eu tenho a plena certeza, está acontecendo nos nossos dias. Continue orando por isso. Deixa eu dar uma puxadinha na orelha dos nossos queridos jovens, tá? Escola dominical voltou. A professora da tia Lisene, chamada Lisene de tia, ela já voltou. E eu tenho sentido falta de muitos jovens, tanto para vocês que estão acompanhando pela rede social, como para aqueles que estão presenciais. Vamos voltar à escola dominical. Tem sido um tempo muito bom. Hoje, graças a Deus, né, o número de pessoas estava muito expressivo, muito bom. Isso nos alegra o coração. Nos alegra muito o coração. Então, jovem, você já voltou à sua classe. Venha participar conosco, que tem sido uma bênção. Tá? Então, conto com a igreja, conto com os irmãos e conto com todos vocês, diante de todas as coisas o qual tem acontecido na nossa igreja. Depois eu convido vocês, antes de ir embora, bem rapidinho, dá uma olhadinha ali do lado. Ontem teve alguns varões de Deus, né, homens do Senhor, que esteve nos ajudando a dar uma arrumadinha ali no nosso pátio, e ficou muito bonito, ficou muito gostoso, muito agradável. Se tudo permitir, semana que vem vocês vão ter uma surpresinha na frente da igreja aí, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Grandes coisas o Senhor tem feito na vida desta igreja, e você faz parte dela, ok? Você faz parte dela. Muito bom poder participar desse tempo junto com vocês, amém? Vamos compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no livro da lei, um dos livros da lei. Êxodo capítulo 20. Vocês vão praticamente decorar todo esse texto, porque é o texto base durante todo o mês o qual nós vamos estar acompanhando e trabalhando. Nós estamos falando sobre os 10 mandamentos,
Então, a partir de hoje, na parte da manhã, abaixa só um pouquinho, que tá. Só um pouquinho. Então, a partir desse domingo, na parte da manhã, nós já pudemos trabalhar um pouquinho sobre o primeiro mandamento de Deus. E hoje, agora, nesse momento, obrigado, Félix, ficou melhor para mim aqui. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho o segundo mandamento do nosso Senhor. O interessante é que nós estamos linkando os 10 mandamentos com o tema do mês de maio, conforme eu já falei anteriormente, que é o mês da família. O subtema ao qual nós estamos trabalhando um pouquinho é famílias que influenciam o nosso meio. Famílias que influenciam a nossa comunidade. Famílias que influenciam a nossa sociedade. E nós pudemos compartilhar um pouquinho da manhã para que nós possamos estar fazendo diferença nos nossos dias. A primeira lição que nós temos diante dos 10 mandamentos que nos traz como família é que as famílias que influenciam a sociedade adoram apenas a um Deus, a um Senhor. Conforme está escrito no primeiro mandamento, que está no versículo 2 desse texto, que fala: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. E versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Nós vivemos num tempo hoje, onde os influencers digital é uma das profissões mais cobiçadas, principalmente diante dos jovens. Mas o interessante é que o ser influencer, ou seja, influenciar as pessoas, não é algo tão novo assim, que só acontece diante dessas redes sociais e diante da realidade virtual que nós estamos vivendo. Nós sabemos que influenciar as pessoas acontece desde o momento da criação. Então, influenciar as pessoas é algo que pode ser desenvolvido por cada vida aqui, mas que também pode ser usado por 2 caminhos. Você pode ser um bom influenciador, ou você pode ser um mau influenciador. É claro que nós não vamos trabalhar dentro dessa segunda questão, nós vamos trabalhar dentro da primeira questão. E o desejo do nosso coração é que, através dessa série de mensagens, o qual nós estaremos compartilhando com a igreja, é para que você, a sua família, seja uma família influenciadora para o Senhor Jesus. É fácil? Não é fácil. Mas como que nós iremos conseguir isso? Através do conhecimento das Escrituras e da ajuda do Espírito Santo do nosso Senhor sobre as nossas vidas. Abaixe sua cabeça mais uma vez. Gostaria de orar junto com você e pedindo para que o Senhor possa estar conduzindo as nossas vidas nessa noite. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti e pedimos a Deus para que o Senhor nos dê toda a orientação. Orientação essa que nós cremos e acreditamos que vem através do Espírito Santo. Que tudo aquilo que for falado aqui, ó Pai, não seja para o nosso engrandecimento ou para a nossa vanglória, mas seja para a exaltação do Senhor e glorificação do nosso Salvador. Pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, nós vamos trabalhar o texto agora nesta noite, do versículo 4 ao versículo 6. Êxodo, versículo 4 ao 6 do capítulo 20. Vamos estar lendo? Vamos todos juntos numa só voz? Êxodo, capítulo 20, do versículo 4 ao versículo 6. Vamos lá, igreja? Bem forte. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Recapitulando algumas coisinhas básicas que nós já conversamos um pouquinho na parte da manhã e que você já deve saber. Conforme nós sabemos, os mandamentos que foi dado a Deus, a Moisés, para que pudesse estar levando
ao seu povo, ao povo prometido, ao povo que estava a caminho da terra de Canaã, ao caminho da terra prometida, eram 10. Desses 10 mandamentos que foi dado pelo Senhor, 4 deles está relacionado aos nossos deveres para com Deus. E os outros 6 mandamentos são mandamentos que estão relacionados, aos nossos deveres para com o próximo. Já vai guardando isso daí, já vai te ajudando para que você possa estar decorando esses 10 mandamentos. Então, são 10 mandamentos, 4 deles estão relacionados a Deus, ou seja, ao nosso dever para com Deus, e outros 6 dentro do nosso dever para com o próximo. O primeiro, conforme nós falamos hoje na parte da manhã, está relacionado com o quê? Com Deus ou com o próximo? Com certeza está relacionado com Deus. Porque está falando que nós devemos adorar apenas a um Deus, o único Deus, uno. Aquele o qual é verdadeiro e real e que não é aquele Deus o qual dentro da nossa língua portuguesa nós escrevemos com o D minúsculo, mas sim com o D maiúsculo. Certo? Dúvidas diante disso? Creio que não. Porque é algo que fica muito claro diante das nossas vidas. Mas olha só que interessante. Tanto o primeiro mandamento como o segundo mandamento, ele está muito interligado. Um faz conjunto para com o outro. É como se o primeiro fosse essencial e o segundo vem para complementar, ou seja, para dar ênfase e para dar a sua veracidade que o primeiro também é real. Mas, Rodrigo, existem dúvidas diante dos 10 mandamentos? Claro que não. Mas diante do mundo qual nós estamos vivendo, e como nós estamos falando sobre testemunho, como nós estamos falando para que famílias aprendam e sejam influenciadores diante da sociedade, e nós podemos perceber que é algo muito pertinente para que seja aprendido, para que seja testemunhado lá fora, para as pessoas que ainda não conhecem a palavra do Senhor. E conforme eu acabei de falar junto com os irmãos, o primeiro mandamento aqui é o quê? Família que ama a somente um Deus. Olha só que interessante, quem coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, consegue viver uma vida com propósito. Se você muitas vezes tem colocado outras coisas ao seu redor como propósito inicial da sua vida, desculpa, mas você está vivendo de forma errada, de forma errônea. E você vai ficar lutando, patinando e nunca vai encontrar algo que seja completo na sua vida se você não colocar como meta da sua vida, primeiro, agradar ao nosso Senhor, agradar ao nosso Deus. Então a primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês hoje nesta noite, e que eu gostaria que vocês guardassem no seu coração, coloque em primeiro lugar as coisas de Deus. Não deixe com que as coisas do Senhor seja algo secundário na sua vida. Por quê, Rodrigo? Porque você vai patinar. E outra coisa, você não estará fazendo a vontade única e verdadeira do Senhor, o qual a minha existência existe, e a sua também, que é adorar e glorificar ao nosso Senhor em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Você tem feito isso? Você tem compartilhado desta verdade na sua vida? Olha que interessante uma situação. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 22, do versículo 37 ao versículo 39. Jesus, ele fala ali sobre isso qual nós estamos falando. Até porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele era um perito da lei. Era um expert diante da lei. E sobre qual era o maior mandamento de todos. E Jesus ali, ele fala, respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu sentimento. Versículo 38, este é o primeiro e maior mandamento. Versículo 39, e o segundo é semelhante a ele, ame ao seu próximo como a si mesmo. Em primeiro lugar, ame ao Senhor. Ou seja, priorize dentro da sua vida as coisas que vêm do reino, as coisas que vêm dos céus.
E conforme eu falei no início, tanto o primeiro mandamento, qual nós estudamos hoje na manhã, como diante do segundo mandamento, estão ligados. Mas ligados no quê, Rodrigo? Estão ligados na forma de amar e de adorar. Na forma o qual nós amamos ao nosso Senhor, da forma como nós adoramos ao nosso Senhor, isso será um resultado de como nós trataremos o nosso próximo. Aquele que está sentadinho aí do seu lado. Aquele qual está lá fora também. E olha só, ter um só Deus e adorar a este Deus, ele nos mostra de uma forma, principalmente sem imagens. Sem imagens. Os povos, falando um pouquinho do contexto, o qual a realidade do texto é passado, os povos que estavam ali, né, ao redor de todo aquele povo de Israel, não pense que eles adoravam a um único Deus. Pelo contrário, era um povo cheio de idolatria. Era um povo onde adorava e cultuava aos seus deuses. E o Deus de Israel faz com que o seu povo adore somente a Ele em espírito e em verdade. Será que o tempo o qual foi entregue, né, as tábuas da lei, os 10 mandamentos para Moisés e para o povo escolhido do Senhor, será que dentro do contexto o qual estava sendo vivido naquela época é diferente do nosso contexto de hoje? Será que é muito diferente diante daquilo qual os nossos olhos têm visto? Será que é muito diferente diante daquilo qual mesmo nós temos vivenciado nos nossos dias? Nós podemos aprender um pouquinho na parte da manhã que a idolatria não é apenas de imagens, mas a idolatria muitas vezes é aquilo que tem tirado o Senhor Jesus Cristo do centro do nosso coração. E como nós temos vivido diante do Senhor dentro desse quesito? Eu dei um exemplo na parte da manhã hoje, que muitas vezes, né, os nossos ídolos, eles chegam de uma forma muito sutil dentro de nós. E muitas vezes os nossos ídolos estão dentro mesmo da nossa própria casa. Lembra da tarefinha que eu dei para os irmãos, aqueles que estavam presentes hoje da manhã? Que era para você fazer, a primeira coisa que era para fazer quando você chegasse e abrisse a porta da tua casa, identificar dentro da sua casa se existe algum ídolo que tem te afastado da presença do Senhor. Se existe alguma coisa dentro da tua casa, do teu lar, que tem te tirado e te afastado da presença de Deus. O tempo da pandemia, né, o qual nós estamos vivendo, veio para nos alertar sobre várias coisas. Ou seja, sobre muitas coisas. E infelizmente, nesse tempo da pandemia, veio também para mostrar que existem muitos crentes falsos, que pediam um tempo para que estivesse diante da presença do Senhor. E tenho certeza que todos têm tido tempo para a presença do Senhor, mas poucos têm buscado a sua presença. Poucos têm buscado a leitura das Escrituras. Poucos têm buscado uma vida de oração. Qual tem sido o seu ídolo? Eu espero, com todo o sentimento no coração, que você não tenha. Mas caso haja, você tem identificado? Você identificou? Medite um pouquinho sobre isso. Coloque diante do Senhor a sua vida. O segundo mandamento, o qual nós acabamos de ler, do versículo 4 ao versículo 6, nos orienta a algo. Que famílias que influenciam a sociedade é uma família que adora somente um Deus e em espírito. Primeiro mandamento, então, famílias que influenciam a sociedade adoram somente a um Deus. Segundo mandamento que o Senhor nos traz diante das nossas vidas, que famílias que influenciam a sociedade adoram só um Deus e em espírito. Em espírito. Mas para que nós possamos estar tendo um entendimento um pouquinho sobre isso, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que é idolatria para você? O que é idolatria? Por causa do contexto brasileiro e cultural o qual nós vivemos,
Sempre quando nós falamos, quando nos vem essa pergunta, o que é idolatria? Nós falamos, são todas aquelas pessoas que amam e adoram uma estatueta, uma imagem, né, ali uma figura de barro, ou uma figura de aço, de madeira, seja qual ela é. Mas será que é isso? Diante do vocabulário e diante daquilo que nós temos aprendido, diante das Escrituras do Senhor, idolatria é conferir poderes a objetos. É esperar a ação sobrenatural de algo que representa uma realidade maior ou que é considerado supersticioso, algo capaz de atuar na história. Então, idolatria não é apenas imagem. Idolatria não é apenas, né, aquilo o qual muitas vezes está maquinado dentro da nossa mente e dentro da nossa cultura. Idolatria é muito maior do que isso. E falando um pouquinho sobre idolatria, e continuando diante desta tese, né, 3 manifestações básicas que podem acontecer diante da idolatria. 3 manifestações básicas. A primeira dela é de uma forma simples, de uma forma muito simples, que é diante da estátua para ser adorada. E, por favor, não é apenas dentro do contexto católico. Existem outras religiões que também são idólatras dentro de imagens. Você já ouviu falar do budaísmo? Sim, os budas também são. Você já viu aquela imagem de um elefante que muitas vezes tem, né, uma máscara, como nós estamos usando, né, que tem vários braços, alguma coisa? Aquilo é uma imagem também que é idolatrada pelos budas. Você já teve a oportunidade de poder conhecer um pouquinho a cultura da Índia? Você sabia que os indianos têm mais deuses para adoração do que a própria cultura católica? Existem mais de 5.000 ídolos indianos. Então, meu querido irmão, se você acha que o problema muitas vezes é apenas o catolicismo, é muito maior do que esse. 3 manifestações que podem acontecer diante da idolatria. A primeira, dessa forma simples. A segunda é de uma forma totalmente elaborada, onde muitas vezes uma estátua ela é usada para que possa estar sendo venerada e que acaba sendo adorada pelo povo. Não apenas as imagens, o qual dentro do nosso contexto brasileiro, mas temos também dentro do próprio contexto cristão. Vocês já ouviram falar dos apóstolos da atualidade e da realidade, o qual é trazido dentro do meio cristão? É muitas vezes usado como idolatria. Outra forma também, né, vamos falar um pouquinho do contexto virtual, desses que são fundadores, por exemplo, de mídias, fundador do YouTube, fundador da Apple, como o Steve Jobs, que para muitos é considerado como um Deus. Então nós temos que tomar cuidado, meus queridos irmãos, porque a idolatria ela chega de uma forma muito sutil diante do nosso coração. E quando nós nos damos conta, e quando temos tempo para nos dar conta, nós já estamos totalmente afastados daquilo qual Deus tem para a nossa vida e tiramos totalmente de lado o local correto que tem que ser o Senhor dentro do nosso coração. Em terceiro lugar, também existe uma forma subjetiva, onde é usado como adoração e como idolatria pessoas, ideias, conceitos, coisas e ritos que são de uma forma muito mágica, utilizados e que passam a ser percebidos com um poder de Deus, mais conhecido como superstições. E vamos falar um negócio? Se tem uma coisa que o povo brasileiro é expert em superstição, é ou não é? Você já ouviu falar de cartomante? Cigano? Você já ouviu falar de horóscopo? Sim ou não? Você já se pegou muitas vezes dentro de uma superstição, falando, ó, eu entrei por aquela porta, eu não posso sair por aquela? Você já ouviu falar da superstição, hoje eu vou acordar com o pé direito? Ou então não vou passar debaixo da escada? Ou então se você quebrou
um espelho, você vai ter 7 anos de azar? Acho que você nunca pensou nisso, né? Gente, eu já me peguei uma vez andando na rua, mudei de calçada por causa da escada. Isso quando eu era menorzinho. Então, o nosso povo, principalmente brasileiro, é muito supersticioso. Mas, Rodrigo, só acontece superstição no mundo? Não. Você já ouviu falar de superstição cristã? Você já ouviu falar de rosário? Você já ouviu falar... essa vocês já ouviram. Fitinha do Senhor do Bonfim. Aqui acho que o Bonfim é mais, porque aqui é mais próximo da Bahia, né? mais próximo do Nordeste. Lá na nossa região, né, Rebeca, é Fitinha do Bom Jesus de Iguape, que é uma cidade litorânea que tem lá. Você já ouviu falar... essa é boa, gente. Você já ouviu falar da Bíblia do avô, da mamãe, do papai, que ninguém pode pôr a mão? Porque o vovô lá atrás tinha essa Bíblia, ele carregava para cima e para baixo. Então agora essa Bíblia é sua, porque aquela Bíblia tem unção, porque era do vovô. Passou para o papai e agora passou para mim. Você já ouviu falar das caixinhas de promessa? Você já pegou uma caixinha de promessa? Já pegou um papelzinho? E do copo d'água em cima da televisão ou da rádio? Agora não é mais acima da televisão ou do rádio, é acima do celular. Você já ouviu falar do azeite de Jerusalém? Da água do Rio Jordão? Da pedra do Muro das Lamentações? Você está vendo como as coisas não acontecem só lá fora? E se a gente não tomar cuidado, a coisa pode acontecer aqui dentro? Você já viu pessoas idolatrando líderes? Pessoas que estão à frente do trabalho? Que muitas vezes é colocado como intocáveis? Infelizmente, as pessoas são alimentadas por uma cosmovisão pagã, uma cosmovisão mentirosa, travestida de nomes, mas que tem formas cristãs. Triste. E por que isso faz tanto sucesso? Porque isso dá ibope. Isso nos engana. Temos que abrir os nossos olhos, meus queridos irmãos. O primeiro mandamento nos mostra que só existe um só Deus. O segundo mandamento nos ensina como nós devemos adorá-lo. E o local do Senhor, ele não pode ser dividido com outras coisas. O local ao qual o Senhor se coloca diante do nosso coração, ele não pode ser dividido com um copo d'água, não pode ser dividido com uma fita, não pode ser dividido com uma imagem, porque ele é maior que todas as coisas. E se existe alguma coisa dentro da sua vida, e se você vive alguma dessas coisas o qual nós estamos compartilhando hoje, em nome de Jesus, quebra isso e não pratica isso. Não pratica isso. E nós somos responsáveis para que nós possamos estar levando a verdade para as pessoas. Você quer ser um bom influenciador? Você quer ser um influenciador onde possa estar mudando a sociedade? Você quer ser um influenciador onde possa estar mudando a sua família? A começar em você. Deixe com que Cristo seja o centro da sua vida. Deixe com que Cristo seja o centro do seu coração. Abra sua Bíblia mais uma vez no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Nós já estamos quase acabando a nossa meditação dessa noite. Presta atenção nas palavras desse evangelista. Nos diz o seguinte: mas vem a hora, e já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós acabamos de ler em Êxodo, capítulo 20, versículo 4, que diz que nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, na terra ou nas águas debaixo da terra, no céu, pássaros, estrelas, sol, lua, debaixo da terra, animais, outros homens e mulheres, águas, peixes, sereias, Netuno, seja o que fosse dentro da nossa existência, e diante daquilo qual nossos olhos muitas vezes veem, chega aos pés do nosso adorador. Do nosso Deus, desculpa. Chega aos pés do nosso Salvador. Não existe nada comparado ao nosso Deus. Não existe. Não existe. Então chega a ser até banal quando as pessoas comparam, né, o poder, por exemplo, de um microfone para com Deus. Porque nessa vida eu já vi tanta coisa que deve ter gente que deve adorar até mesmo o microfone. Qual tem sido o seu Deus? Quem você tem adorado? Quem você tem louvado? Quem você tem engrandecido diante da sua vida? Nós não devemos fazer imagens para que nós possamos estar nos inclinando. Nós não devemos fazer imagens, ídolos, o qual nós devemos nos inclinar a nossa vida. O primeiro mandamento, qual nós estamos aprendendo, elimina a adoração a outros deuses. E o segundo mandamento, ele elimina ter imagens para receber honra e reverência. A quem nós temos louvado? Diante da história judaica, se você gosta de história e gosta de ver histórias da Bíblia, principalmente dos povos, vocês vão ver que os judeus eles não tinham imagem. Os judeus não tinham imagem. Eles não adoravam estátua ou até mesmo pintura. Não adoravam, pode ver. Mas e a igreja cristã? E a igreja depois do século I? Dentro da cisma, né, ou seja, da divisão do começo da igreja. Alguns dados que eu trouxe para vocês. A igreja do Ocidente, ou seja, a igreja de Roma, ela aceita imagens de personagens cristãos. A igreja do Oriente, a tão conhecida como a igreja ortodoxa, uma das mais tradicionais, só aceita ícones e pinturas. E as igrejas dissidentes, né, nunca aceitaram qualquer tipo de imagem ou pintura. Qual igreja você faz parte? Da Ocidente, da Oriente, das dissidentes? Qual você quer fazer parte? Diante disso, nós podemos ver os perigos do pecado da idolatria. Esse segundo mandamento nos ensina um pouquinho. E nós, seres humanos, né, como pessoas, como carnais, nós temos uma grande tendência de transferir o poder do nosso Deus para objetos. Infelizmente, nós temos uma tendência muito grande para que nós possamos estar fazendo isso. Quer ver algo que acontece no nosso meio? Se alguém está necessitado, se alguém está precisando de alguma coisa, se alguém está precisando de uma oração, nós pedimos oração para aquele irmão que é reconhecido como consagrado. Nós pedimos oração, né, para aqueles que muitas vezes a gente acha que tem um poder diferenciado. Ou até mesmo nós pedimos oração para aquele que tem uma eloquência um pouco maior. Essa pessoa, ela tem uma oração poderosa? O que vocês acham? Ela tem? Não. Sabe por que ela não tem? Porque quem tem o poder é Deus, não é o irmão. Não é nós. Nós não temos nada. Eu não tenho nada. Você que está sentado não tem nada. Mas o Deus ao qual nós servimos,
Esse sim é poderoso. Esse sim é poderoso. Lembra lá no começo? Pandemia, tempo, escrituras, bíblias, oração. Como tem sido a sua vida? Mas nós cremos e acreditamos a esse Deus o qual nós servimos, que é todo poderoso, que está sentado no seu trono, que está governando todas as coisas, é um Deus de transformação. É um Deus que pode transformar todas as coisas. Tem um testemunho de um pastor amigo meu, que ele está no Texas, nos Estados Unidos, e ele teve a oportunidade de poder trabalhar com uma família que abriu as portas da sua casa para que pudesse estar aprendendo um pouquinho mais da salvação, um pouquinho mais de Cristo, um pouquinho mais da Bíblia. O interessante é que esse colega meu, ele foi muito impactado, porque quando ele chegou na casa, ele chegou na porta, bem no cume da porta tinha uma ferradura ali. Tinha uma ferradura. E para a cultura americana, uma ferradura, quando tem uma ferradura na porta, é sinal de sorte. Ou sinal de alguma coisa que foi feito para trazer bênção para alguém da casa. Ele já ficou meio assim, vamos lá, vamos ver o que mais que encontramos. Abriu a porta, a imagem e a fisionomia de um índio velho. Eu não sei se vocês conhecem a cultura americana, mas eu também não conhecia, fui um pouquinho para saber, mas a face de um índio velho, ele também é sinal de algo de superstição. Ou seja, você quando recebe uma bênção, recebe uma cura, e se você faz a sua oração em nome desse índio, você coloca a imagem de um índio na sua casa para que possa estar trazendo ali para você, né, uma comprovação do que o índio velho escutou a sua oração e trouxe a cura. O interessante é que ele começou a ministração, ele começou a trabalhar diante da Bíblia, ele pediu um copo de água para aquela família. E a família falou, não, vamos até a cozinha ali para que você possa estar bebendo. O interessante é que quando ele chegou, né, ali naquela cozinha, ele olhou ali em cima da pia, tinha 3 santinhos ali em cima da pia. Ele falou, que negócio estranho, né? Existe o espiritismo, existe, né, a crença de adoração de imagens nesta casa, e tudo, só que ele começou a clamar, começou a orar, pedindo para que o Senhor pudesse estar trabalhando dentro daquela família, para que o Senhor pudesse estar tocando e mostrando a verdade, e que pudesse estar tirando todo esse simbolismo diante do centro do coração daquela família. E aquela família se converteu. E esse mesmo pastor, ele teve a oportunidade de voltar a esta casa. Quando ele chegou, né, na frente da casa, ele olhou, cadê a ferradura? Não estava mais. Ele falou, opa, está dando certo. Entrou dentro da casa, fitou seus olhos, adivinha onde? No índio velho. Cadê o índio velho? Já não tinha mais nada. Ele sentou, fez a sua visita, adivinha o que ele falou? Gostaria de um copo d'água? No que ele se levantou, a dona da casa chegou e falou o seguinte para ele, eu já sei o que você quer ver. Você quer ver se existem aquelas 3 imagens em cima da minha pia. E eu vou te falar um negócio. Eles não estão mais lá. Porque pela glória do nosso Senhor, pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo, nós entendemos que nós não precisamos de nada disso. Que nós não precisamos de qualquer tipo de imagem. Pois Jesus fez o seu maior sacrifício por nós. E agora você vai ver que em cima da minha pia, nós não temos 3 imagens, mas temos 3 vasinhos de flores, que significa para nós a glória do nosso Senhor. A glória do nosso Deus. O Deus o qual nós servimos é melhor que qualquer tipo de índio velho, de ferradura e de imagem. Pois Ele é o Criador de todas as coisas. Mas algo que nós temos que trazer dentro do nosso coração. Temos que ter cuidado, principalmente com a superstição que começa de uma forma muitas vezes tão inocente diante de nós, mas que no futuro pode trazer um grande estrago para as nossas vidas. E encerrando, eu gostaria que você
se colocasse diante do Senhor nesse momento. Não deixe de orar ao Senhor. Não deixe de orar ao Senhor. O Senhor, Ele está 24 horas com seus ouvidos e com a sua atenção na sua vida, na minha vida. Não deixe que diferentes deuses possam estar tomando conta do centro do seu coração. Não deixe que o dinheiro, que o poder, que o status, que os bens, que as propriedades, que o poder, a ambição profissional, o prazer, a família, o cônjuge, namorado, ou até mesmo você, possa estar se afastando, possa estar fazendo com que o Senhor possa estar se afastando de você. Pense nisso. Ore ao Senhor diante disso. Mas, Rodrigo, como guardar esse mandamento? Como guardar esse mandamento, né, de adorar somente ao Senhor, adorar apenas um Deus, e ainda mais em espírito? Primeira coisa que eu gostaria de falar, examine-se a si mesmo, para que você seja mais fiel ao Senhor. Examine a sua vida, examine, né, o seu dia a dia, a sua rotina, a sua forma de adorar ao Senhor. Veja também sobre a sua vida, viva com mais amor. Comece a executar a sua fidelidade diante de Deus, e que ela não seja de forma decrescente, que ela seja de forma crescente. Trabalhe diante da comunhão, trabalhe diante da palavra, trabalhe diante da sua adoração individual diante do Senhor. E como é o nosso tema desta noite, desse mês, trabalhe diante da sua adoração para com a sua família, para com Deus. Você tem vivido dessa forma? Sinceramente, nós somos transformados à semelhança das coisas e as pessoas ao qual nós adoramos. Toma cuidado com isso. Não idolatre riquezas, não idolatre poder, não idolatre tirania, não seja ganancioso. Adore somente a Cristo. E quando nós adoramos a Ele, e quando nós temos intimidade com Ele, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor. Aí sim estará o centro da sua vida. Aí sim estará o seu Deus. Quando Cristo é o centro do seu coração. Abaixe sua cabeça nesse momento. Se coloque diante do Senhor. Pergunta a Ele diante da sua oração se você o ama. Você tem adorado a Deus? Como você tem provado das coisas que Deus tem colocado diante da sua vida? Peça a Ele para que te ajude a obedecer os seus mandamentos. Mas principalmente, que tanto eu como você, meu querido, nós possamos estar provando desse amor genuíno do nosso Senhor. A palavra do Senhor nos fala e nos mostra um grande desafio. E o irmão de Jesus, Tiago, nos diz que para que nós não possamos estar nos enganando, para que nós não sejamos apenas ouvintes dessa mensagem, mas para que nós possamos estar colocando em prática. E nesta noite, Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, a colocar em prática tudo aquilo o qual está diante das Escrituras. Se as nossas vidas têm sido um vexame diante do Senhor, nós temos a oportunidade de recomeçarmos, ó Pai. E que se for da Tua boa vontade, ó Pai querido, que seja este momento o marco da nossa vida,
para que assim, ó Deus, nós possamos estar começando de forma boa, de forma agradável aos seus olhos. E nós colocamos diante do Senhor nesta noite tudo aquilo o qual tem nos separado, ó Pai querido, dessa sintonia para com o Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, se for do caso, a caminharmos como crianças e assim, de forma crescente, nós possamos chegar a uma fase adulta, onde nós seremos ali, ó Pai querido, de uma forma madura, de uma forma onde nós possamos vivenciar, viver e testemunhar a palavra do Senhor em nossas vidas. Senhor, que a nossa vida seja testemunha de que nós adoramos apenas um Deus. E fora isso, nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. É um grande desafio, Pai. Mas o Senhor tem chamado a minha vida, tem chamado a vida dos meus irmãos, para que sejamos, ó Pai querido, discípulos verdadeiros. O Senhor tem nos chamado, tem chamado a nossa família, para ser uma família do Deus verdadeiro. Então, ó Deus, nesta noite, nós nos rendemos a Ti. Nós nos curvamos a Ti, ó Pai, pois o Senhor é o único, o qual merece todas essas coisas. Se existe alguém aqui nesta noite que ainda não entregou o seu coração de forma verdadeira, que possa estar fazendo isso nesse momento, ó Pai. E nós louvamos ao Senhor, pois o Senhor é um Deus fiel e verdadeiro para transformar as nossas vidas. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, para que possamos abandonar qualquer existência de ídolo diante da nossa vida. Nós queremos adorar ao Senhor, ao Deus verdadeiro em espírito e em verdade. E nós confessamos Jesus como nosso Senhor e único Salvador das nossas vidas, ó Pai. Obrigado, ó Deus. Obrigado por esta noite. Senhor, nós te pedimos para que o Senhor nos conduza diante de uma semana abençoada no Senhor. Mais uma vez, ó Deus, nós colocamos as nossas vidas em oração. Pedimos, ó Deus, para que o Senhor visite essa noite a vida do seu Laurindo, ó Pai, que está no hospital. Cuida da sua vida, cuida do seu coração, cuida dos seus sentimentos, ó Pai. Cuida, ó Deus, da vida de todos os nossos entes queridos. Cuida, ó Deus, da vida desses que nesta noite, nesses dias, estão num leito de enfermidade. Abençoa a vida desses que estão em viagem. Abençoa a vida da nossa igreja, que vive esse momento de tanta alegria da nossa organização. Colocamos mais uma vez diante de Ti, ó Pai querido, o dia 16, onde vai se realizar a eleição de presbíteros e diáconos, ó Pai. Colocamos diante do Senhor. Que a liderança da nossa igreja não seja um ídolo para nós mesmos, mas que o Senhor seja o único e verdadeiro de adoração para as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, mais uma vez, pela vida de cada servo do Senhor que está aqui presente conosco. Obrigado, ó Deus, pela vida desses que têm acompanhado os nossos cultos e os nossos trabalhos, ó Pai, através do YouTube. E, ó Deus, cuida de nós. Nós cremos e acreditamos no Teu santo poder e que o Senhor tem olhado por nós. Pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça a tua graça, por mais que somos imerecedores dela, sobre as nossas vidas. Tenhamos uma semana muito boa, muito gostosa, muito prazerosa. Aproveite os dias o qual o Senhor tem permitido para nós de vida. Aproveite sua família, ore por ela e saiba que a sua família pode fazer diferença nos nossos dias. Como? Servindo ao Senhor de forma única, verdadeira, em espírito e em verdade. Agradecemos a vida de todos os irmãos. É seu irmão, Cíntia, que está aí? Oi? Amigos, que Deus abençoe
a vida de vocês. É muito bom tê-los conosco. Seja muito bem-vinda à família Filadélfia. E nós gostaríamos de convidá-los novamente para que pudesse estar presente conosco. Amém? Que Deus abençoe ricamente. Falei irmão porque o Neto falou que o seu irmão estava para vir. E que todo mundo de máscara, você já viu, né? Eu já sou meio cegueta, ainda de longe já viu. Mas que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Queridos, fichinha. Não esqueça a fichinha. Por favor. Ok? Qualquer dúvida, alguma coisa, entre em contato comigo. Hoje eu estarei à porta cumprimentando os nossos irmãos e que tenhamos todos uma semana abençoada em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me prostro aos teus pés e te agradeço, te agradeço. Misericórdia se renova pela esperança em que renasci. Nova vida eterna, liberdade em ti. Por tua graça, ó Deus, que nos alcançou pela cruz, o Filho que se entregou. Te agradeço pelo teu amor.